E na introdução desse culto, gostaria de deixar já um versículo para você, que está lá em Provérbios capítulo 16, no versículo 20, que diz assim: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Nós estamos em tempos em que nós temos que avaliar cada questão. Não só questões externas que não dependem de nós, mas avaliar muitas questões interiores, muitas questões que dependem da nossa decisão. Porque sabemos que a decisão que nós tomamos envolve a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E como este período de isolamento, principalmente, estamos rodeados de pessoas que são próximas a nós. Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, elas refletem automaticamente na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E a Bíblia, em Provérbios aqui, ela nos leva a essa reflexão, que nós devemos ser cuidadosos e examinar cada questão. E feliz é o homem que confia e sabe que do Senhor vem esse direcionamento para a minha e para a sua vida. Porque Deus é uma fonte de riqueza e sabedoria para cada ser humano. E esse Deus que fez a mim e a você nos conhece tão bem, que conhece cada área do nosso ser, que conhece cada partícula que está dentro de nós. Esse Deus conhece a mim e a você, sabe das nossas necessidades, conhece as nossas angústias, conhece tudo aquilo que nós estamos passando. Então Ele pode nos dar essa direção para que as nossas escolhas sejam as melhores escolhas dentro daquilo que nós temos nas mãos para fazer. Então convido você a abrir o seu coração para que possamos receber essas palavras de instrução do nosso Deus, direto do nosso Deus para o nosso coração. Em nome de Jesus. Tua palavra, vida abundante.
céu irão passar, tua palavra permanecerá. Louvamos ao Senhor Jesus. Que essa canção possa alcançar o seu coração, trazendo alegria, trazendo fé naquele que morreu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Cantamos ao Senhor. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor.
meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, tu és meu Deus, protetor, Ele é meu refúgio, libertador, meu amigo, forte Senhor, meu socorro vem de nosso socorro, Senhor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Este é o nosso momento de dízimos e ofertas, esse momento que nós reservamos para dizimar e ofertar ao nosso Deus, para que através das nossas finanças possamos honrar a Deus através de tudo aquilo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. A palavra de Deus diz também em Provérbios capítulo 8, versículo 18, diz assim: comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro, melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Então a sabedoria que vem de Deus para tudo aquilo que está reservado nas nossas mãos, tudo aquilo que Ele tem dado a mim e a você, essa sabedoria nós precisamos todos os dias para saber administrar. Mas uma coisa esse Provérbios aqui fala, que tudo aquilo que vem da mão de Deus é duradouro. Que tudo aquilo que Ele proporcionou para nós, não precisamos ter receio, medo de que vá se embora, porque existe um Deus que oferta aos seus filhos tudo aquilo que nós precisamos. Então convido você, através dos seus dízimos, das suas ofertas, dizimar e ofertar ao nosso Deus, através dessa conta que está aparecendo agora na tela, aí da sua televisão ou do seu celular. Essa é a nossa conta. Você pode dizimar e ofertar ao nosso Deus como gratidão por tudo aquilo que Ele tem proporcionado na sua casa e na sua vida. E se porventura houver dentro da sua casa alguma falta, fale com Deus, porque Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu coração e não só ouve, Ele leva a sério tudo aquilo que você fala e tudo aquilo que você diz a Ele. É um Deus que leva a sério as nossas vidas, em nome de Jesus. Já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Que bom, queridos, que estamos aqui através dessa palavra de Deus que é tão rica para a nossa vida.
Essa palavra de Deus que tem tantas coisas a acrescentar na minha e na sua vida. E às vezes ficamos pensando por vezes que estamos tão cansados, tão sobrecarregados, né? Que às vezes achamos que as preocupações, os problemas são exclusividade nossa. E às vezes ao nosso redor, olhando para as pessoas ao nosso redor, não parece às vezes que as pessoas têm tantas preocupações ou tantos problemas nos quais nós também temos. Mas é interessante que há o problema, a adversidade, a crise, né? Essas são características deste mundo hostil. Essas são fissuras deste mundo mal, como a Bíblia diz, esse mundo jaz o maligno. Então nós sabemos que esse Deus já havia dito para nós que esse mundo já tinha um principado que tomava conta dele. Mas existe um Deus que está comigo e com você. E esse Deus que está comigo e com você e que fez a humanidade, ele faz de tudo para que nós o reconheçamos em tudo aquilo que está ocorrendo no nosso dia a dia, para que nós percebamos que Ele é aquele que está conosco em toda e qualquer circunstância, que Ele é este que está conosco nas situações difíceis, que consegue perceber, inclusive quando para nós os problemas já são tão grandes, que nós nos sentimos sobrecarregados. E esse sobrecarregado é naquele sentido em que eu já não consigo mais carregar só. Eu não consigo mais ir além só. E eu não consigo ver uma solução para esse problema. Eu não consigo ver além das circunstâncias que estão me cercando. Quando a crise rouba a nossa falha, a nossa fé. Quando a crise rouba a nossa voz. Quando a crise rouba a nossa esperança. Existe um Deus que consegue olhar para dentro do nosso coração e saber que nós estamos sobrecarregados. Às vezes nós achamos que a solução vem de alguma resposta que eu vou ter acerca deste mundo aqui. E não há, queridos. Existe uma resposta e essa resposta é Jesus. Cargas são situações que nós levamos na nossa caminhada, e essa carga excessiva, esse trabalho excessivo, esse trabalho que nós fazemos para resolver uma situação de crise que parece que ele não vai, que ele não anda, aquela sensação que nós temos, parece que eu fiz de tudo e parece que a situação não sai do lugar, é essa sobrecarga que Jesus quer que nós deixemos na mão dele, nas mãos dele, e aprendemos dele como é viver aqui neste mundo, levando o nosso jugo, levando aquilo que é para eu e você fazermos, sendo responsáveis com as nossas atitudes, com as nossas decisões, e sabendo também que algumas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, ela repercute nas pessoas que estão ao nosso redor, e as consequências das atitudes que nós tomamos pode nos levar a refletir acerca da nossa própria vida, mas também pode nos levar a ver as situações de uma forma diferente, porque a Bíblia diz que aqueles que semeiam com paz recolherão, ou seja, ceifarão justiça, e essa justiça que vem das mãos de Deus. Mas às vezes você pode estar dentro de uma situação que você fala, eu não tenho o que semear, eu não tenho o que fazer, as circunstâncias estão aí, eu não sei lidar com ela, eu me sinto cansado, eu me sinto sobrecarregado, então o que fazer? Então eu convido você a abrir um livro de Gálatas, capítulo 6, e nós vamos ler 2 versículos que vai nos ajudar muito acerca daquilo que eu quero falar nessa noite, acerca daquilo que a palavra de Deus quer revelar a mim e a você nessa noite. Então, Gálatas, capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 2, que diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então pode se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. E o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Então, queridos, é interessante que esse texto aqui diz assim, que existe para nós uma carga que é chamada como fardo, que eu e você temos que levar. Por exemplo,
é como se fosse uma mochila. E dentro daquela mochila eu colocasse tudo da minha vida que eu preciso decidir e que eu preciso fazer, as minhas escolhas, as minhas atitudes, as minhas responsabilidades. Se você é pai, se você é mãe, as responsabilidades que você tem com relação àquilo que lhe confere como pai, como mãe. Se você é provedor da sua casa, aquilo que lhe confere a saber administrar o seu dinheiro, a colocar você que é um líder, ou você que exerce algum papel dentro de alguma comunidade, seja dentro da sua casa. Fardo é esse que nós temos a responsabilidade de responder com relação a ele. Fardo é eu saber que existem algumas questões da minha vida que somente eu posso responder a ela. Por exemplo, uma enfermidade, quando chega na minha porta, eu sei que eu tenho que procurar ajuda de médico, eu sei que eu tenho que focar naquilo que pode me ajudar. Então isso depende de mim. Por quê? Porque nem os médicos poderão me ajudar de forma com que essa vontade seja minha, de querer ser curado, de querer resolver aquela situação, de querer, que aquele sofrimento cesse da melhor forma e o mais rápido possível. Então essa enfermidade ou essas responsabilidades que nós temos, cabe a mim e a você, que não depende de outras pessoas. Esses são os fardos que nós levamos e colocamos dentro dessa mochila. Então visualize aí esse fardo como se fosse uma mochila, que você colocasse dentro dela tudo aquilo que são as suas responsabilidades a serem tomadas. E é interessante que essa é a diferença de fardo. Existe uma diferença aí de fardo, as minhas responsabilidades, aquilo que eu devo fazer, e também existe uma diferença de carga. Carga é aquela em que eu não consigo ir sozinho, somente eu ir só. É o que diz aqui no livro de Gálatas: leve os fardos pesados. Então essa carga é aquele fardo muito pesado, não é aquilo que cabe dentro da nossa mochila, aquilo que é minha responsabilidade, mas essa carga aqui é aquele fardo muito pesado. É como se eu tivesse que levantar uma rocha e sabendo que ao levantá-la, eu não vou conseguir levantá-la e ela pode me quebrar por inteiro. Isso é um fardo pesado, e isso é uma carga, e isso é uma sobrecarga. E com relação a essas sobrecargas que acontecem no nosso dia a dia, nós não conseguimos ir além sozinhos e precisamos de parceiros na fé, precisamos sim de pessoas que nos ajudem nessa caminhada, e principalmente desse Jesus que alivia essas cargas pesadas da nossa vida. E o maior exemplo disso, dessa carga pesada, desse fardo pesado, que às vezes estamos levando já durante muito tempo, sem saber administrá-lo, e já estamos indo a um ponto de nos esgotar diante daquela situação. Jesus nos ensina que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Jesus foi na cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida. Então esse poder de dar vida a nós mesmos, nós não conseguimos e precisamos desse Deus. Então Deus levou sobre si esse amor sacrificial, essa carga que eu e você não poderíamos pagar por nós mesmos. Então essa é uma carga pesada, aquilo que nós não conseguimos pagar, aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos ou por nós mesmos. E nós, Deus nos fez como seres relacionais, precisamos um dos outros, temos a grande necessidade de muitas vezes expor esses fardos pesados que estão sobre a nossa vida, de alguma situação que aconteceu ou alguma crise que está instalada hoje, mas que muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê de a gente não conseguir resolver. E essa ser uma carga muito pesada que nós não conseguimos lidar com ela. Mas diante de uma crise tudo vem à tona e às vezes nos sentimos perdidos para resolver aquela situação e nos sentimos desnorteados sem saber resolver aquela situação. Então existe aí uma diferença do fardos que nós devemos levar na nossa vida, daquilo que eu e você temos que fazer, que nós somos responsáveis por isso, mas também existem aqueles fardos tão pesados que nós não conseguimos ir sozinho pelas nossas próprias forças, por aquilo que nós sabemos, pelas nossas experiências humanas. E a sabedoria, queridos, é justamente essa, de saber qual é este limite, de ter na porta do seu coração, da sua mente,
justamente este limite, de saber que Deus nos ajuda a colocar na porta do nosso coração um portão, é aquele portão em que a gente faz sair aquilo que está se tornando muito pesado na nossa vida, uma carga muito pesada, a fim de que a gente não consiga ir além. E também permitir entrar. Por que de um portão? Porque esse portão permite que coisas boas entrem também e nos ajude nessas cargas tão pesadas que nós temos que lidar no nosso dia a dia, que nós temos que lidar diante de umas circunstâncias que nos pegou de surpresa, ou circunstâncias que nós já estamos vivendo há muito tempo e nos sentindo afogados. Então, saber ter esse limite é algo que vem das mãos de Deus para nós. É reconhecer aquilo que está dentro de nós, é examinar a nós mesmos, é examinar aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está nas nossas mãos para o fazer, aquilo que é nossa responsabilidade para o fazer e aquilo que não é nossa responsabilidade para o fazer, aquilo que não depende de nós, aquilo que depende somente da graça de Deus para que seja feito, aquilo que, embora eu e você queiramos que isso vá além, queiramos resolver essa situação, nós não conseguiremos. O máximo que nós conseguiremos é atrapalhar aquela situação. Essa é a diferença de levar uma sobrecarga, de levar a nossa vida, essas sobrecargas ou esses fardos tão pesados do nosso jeito e da nossa forma. Então, Jesus nos faz um convite, e este convite está lá em Mateus, capítulo 11, e nós vamos ler. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 11, e nós vamos ler alguns versículos de Mateus, e nós vamos iniciar por Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então, a partir do versículo 25 diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos teus pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante, queridos, porque esse limite em que nós nos colocamos diante da presença de Deus e começamos a reconhecer que nós estamos cansados, que nós estamos nos sentindo sobrecarregados, são para pessoas humildes. São para pessoas que conseguem perceber quem ela é. São pessoas que conseguem perceber que nós temos na nossa natureza pecaminosa, que nós não conseguimos por força própria vencer o pecado, porque esse amor sacrificial de Jesus, que foi dado ali na cruz do Calvário, nos deu essa liberdade de vencer inclusive o pecado. Mas quando Jesus começa a dizer aqui, nesse texto, Jesus já tinha na sua vida ali, no meio daquela comunidade, demonstrado a que ele veio. Jesus em nenhum momento requereu naquele tempo uma posição de governância daquele período ali. O povo sofria muito com a opressão do Império Romano ali. Então as pessoas estavam vivendo de uma tamanha opressão, mas Jesus foi este que andou com aqueles que precisavam deles. Jesus deu a mão, Jesus curou a enfermidade daquele que estava doente, não simplesmente pelo ato físico de fazer a cura, mas para mostrar para mim e para você que ele se compadece do sofrimento humano, que ele se compadece dos nossos sofrimentos, das nossas enfermidades, que ele nos vê, que ele tem empatia, ou seja, ele se coloca no nosso lugar diante de uma enfermidade. Então ele nos entende, mas também é um Jesus que se colocou do lado de pessoas que a sociedade, por exemplo, não estava dando a mão a elas, mas também é um Jesus que se coloca ao lado de pessoas que procuravam cumprir a lei, mas sem conseguir que essa lei trouxesse descanso para sua alma. Porque quando Jesus começa a abrir aqui o seu texto, ele começa a dizer:
para que muitos fossem confundidos, sem saber, não pudessem saber como poderiam receber o descanso para a sua alma. É o que diz aqui em Mateus, que é esse descanso que ele quer dar. Lá no versículo 29, ele diz assim, o descanso para as suas almas. Ou seja, é além da resolução de um problema atual, de um problema externo da nossa vida, de um problema que eu e você possamos estar tendo, de uma crise, de uma tempestade, de circunstâncias adversas, de problemas que vêm no nosso dia a dia, que muitas vezes nós não sabemos lidar com ele. Então é muito além. Aquilo que Jesus queria dizer àquele povo ali, e hoje quer dizer ao coração de muitas pessoas, é que todos aqueles que se sentem cansados, sobrecarregados, existe um Jesus que te entende. E não só existe um Jesus que te entende, mas existe um Jesus que se coloca no seu lugar, que tem empatia, que sente a sua dor. E é interessante, queridos, que no momento em que a gente começa a falar com Deus, no momento que a gente começa a confessar com a nossa boca, porque às vezes essa sobrecarga na nossa vida pode ser fruto de uma crise, mas essa crise ela pode ser fruto de um pecado, de uma consequência, de má administração, de algum pecado que às vezes nem foi nosso, mas foram outras situações que acarretaram aquela determinada situação. Uma crise que, por exemplo, ao que está regendo o nosso, não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Algo que a gente não consegue decifrar, e por mais que a gente tente ver vários comentários e procura atender, ouvir o jornal, né? A gente tem que filtrar, porque se a gente começar de alguma forma a fincar a nossa cabeça em ter uma solução para aquilo, mais nós ficaremos amedrontados e mais a insegurança ela gerará dentro das nossas casas e dentro dos nossos lares. Então escute uma vez por dia as informações que tem ali para você e procure se conectar com Deus. Por quê? Porque o vírus é invisível. Ninguém consegue barrá-lo de alguma forma. Nós temos meios para impedir que isso cresça, que é através de máscaras, de limpeza, de higienes pessoais. Olha que interessante, são higienes pessoais, coisas que nós podemos fazer, pode nos ajudar, mas essa proteção vem somente das mãos de Deus. Mas eu não sei também se a sua sobrecarga, se o seu cansaço, não é só por medo do que vai acontecer diante do nosso país, mas às vezes o seu cansaço e a sua sobrecarga já vem durante muito tempo e agora que se instalou uma crise, só veio a aflorar, só veio a ficar mais difícil a situação em que você está vivendo. Às vezes essa sobrecarga já vem de anos e anos e diante dessa situação hoje, isso fica tão aflorado. Eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei, que esse Jesus que ofereceu aqui para aqueles homens, é interessante porque ele começa a dizer assim, o Senhor dos céus e da terra, Pai, eu te louvo. Olha que interessante o que Jesus deixa aqui para nós, Pai, eu te louvo. Por que eu te louvo? Porque o Senhor escondestes e revelastes essas coisas aos teus pequeninos. Que pequeninos são esses? Que pequeninos são esses? Que ele começa a dizer aqui, aqueles que conseguem ver a sua situação, aqueles que conseguem reconhecer que nós não conseguimos ir além sozinho, que nós não conseguimos dar descanso para a nossa alma pela força do nosso braço, por aquilo que nós sabemos, pelas nossas próprias sabedorias, nós não conseguimos ter essa força, essa fortaleza, nós não conseguimos. Quais são esses pequeninos? Aqueles que têm uma atitude humilde, que sabe que existe um Deus que protege e que sabe que precisa tanto desse Deus para guiar a sua vida e proteger a sua vida. Porque, queridos, esses pequeninos é aqueles que se colocam, se dobram diante desse Deus e colocam a sua vida diante desse Deus, colocam a sua casa diante desse Deus e falam, Senhor, eu estou com medo. Senhor, tem muitas situações que eu não consigo resolver. Senhor, eu estou com uma situação dentro da minha casa que não depende de mim, eu não consigo resolver. Senhor, a situação do nosso relacionamento está mais difícil. Senhor, eu tenho algumas fraquezas e às vezes situações da minha mente que eu não consigo resolver. Senhor, a crise econômica bateu na porta da minha casa, eu não sei o que vai dar. Esses pequeninos são aqueles que falam com Deus segundo aquilo que está dentro do seu coração, sabendo que a solução, sabendo que é esse Deus que nos vê, que te conhece e você confia nele.
E porque você confia nele, você sabe que esse Deus lhe dará a direção em tempo oportuno daquilo que você deve fazer, inclusive daquilo que você não deve fazer também. Porque é interessante que estar cansados e sobrecarregados, nós precisamos avaliar se a carga que nós estamos levando na nossa vida é uma carga, é uma sobrecarga que nós não conseguimos ir além, mas às vezes nós temos pego o problema para nós, que nós não conseguimos resolver e não é da nossa responsabilidade, não é do nosso papel, não é algo que vem de nós, não depende das nossas atitudes, mas depende da atitude de outras pessoas ou de outras circunstâncias. Às vezes, queridos, vocês podem estar assim. Você pode estar pegando uma carga sobre si que não é sua, que não são suas responsabilidades, se esquecendo que existe um Deus que está nos céus, mas que está aí na sua casa. Existe um Espírito Santo que está aí na sua casa agora, neste momento, e conhece o seu coração, conhece tudo aquilo que você faz, e que uma hora ou outra, Ele vai trazer à tona toda a situação, ou uma hora ou outra, Ele vai dar a solução para aquilo que não que você não consegue fazer. Então Jesus, ele estava indo aqui e ele queria deixar uma palavra para nós, que ele estava indo além das circunstâncias exteriores. Aquilo que ele queria proporcionar não era uma resolução para aquele tempo, para aquele império romano que subjugava aquele povo. Tinha muitos pobres e sofriam muito naquele período ali. Além de sofrer, ainda tinha uma sobrecarga de impostos também. Não era isso. Jesus queria chamar essas pessoas para ir além das suas circunstâncias, para conseguirem compreender que o objetivo maior de Deus era dar alívio para a alma, o descanso para a alma, aquele descanso para essa alma que é eterna, porque existe uma promessa de Deus para mim e para você. E quando Jesus rompeu, ou seja, quando ele rasgou o véu, dando a vida dele por mim e por você, ele deu para mim e para você essa eternidade, que é saber que nós estaremos eternamente com Deus. E às vezes você pode não ter essa certeza no seu coração, pode ser que você está eternamente com Deus, mas o que é? Aquilo que te impede de saber que existe um Deus que te vê e que está preocupado com a sua alma e para dar descanso para a sua alma. O que é? Como é que esse Deus vê? Primeiro, você tem que avaliar quais são as tristezas que estão dentro do seu coração. E se essas tristezas, a base dessa tristeza é pecado, se não for pecado, se a base dessas tristezas são cargas que você tem pegado para si de situações que você não pode resolver, mas que você pode orar e colocar nas mãos desse Deus e descansar sabendo que Ele não está no trono sentado parado, não. Ele está trabalhando para o seu bem, para o meu bem. É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, mesmo quando nós estamos dormindo. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correm atrás daqueles que o amam, que confiam no seu amor leal, que confiam nele e sabe que inclusive as adversidades, não que Deus causou, Deus não causou nada de mal neste mundo, porque vai no contrassenso, ou seja, não combina com um Deus amoroso, um Deus que derrama o mal sobre a humanidade, mas essas são consequências de um mundo mau, são consequências de atitudes erradas. E Deus nos deu essa liberdade de escolher fazer o certo. Deus nos deu essa liberdade de escolher fazer aquilo que é correto. Deus nos deu essa liberdade. Ele, ao nos formar, não fez de mim, de você, robôs. Não, Ele nos dotou de vontade. E é um Deus que deseja ser consultado. É um Deus que deseja ter relacionamento de amor conosco. Não um relacionamento de troca, mas um relacionamento de amor. Então é importante avaliar aquilo que está dentro de nós, aquilo que está causando uma sobrecarga em nós. Se é algo que eu posso resolver, se é fruto de um perdão, então eu devo abrir o meu coração para Deus. E se possível, se eu tiver alguém que eu confie, se eu tiver um amigo espiritual, abrir o meu coração com alguém e expor o meu pecado, porque nós sabemos quando nós erramos, nós sabemos aquilo que é errado, porque o Espírito Santo faz justamente essa tarefa, quando nós damos a Ele essa liberdade, assim como o salmista Davi deu e pediu a Deus: Senhor, me examine, vê se há dentro de mim
algum caminho que te condena, vê se há dentro de mim, ou seja, até aquilo que eu não consigo perceber, traz à tona. Então o Espírito Santo tem essa característica, é aquela luz que ilumina de trás para frente e traz para nós bem nítido aquilo que precisa ser mudado, atitudes que precisam ser mudadas, atitudes que precisam ser mudadas na nossa vida, aquilo que depende de nós, porque uma coisa é certa, o nosso maior potencial de mudança se chama nós. Nós não conseguimos mudar o outro, nós não conseguimos resolver pelo outro, embora a gente queira, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos com a ajuda desse Espírito Santo. Porque é o próprio Jesus que disse, sem mim nada podeis fazer, porque sem Deus, queridos, nem mesmo vencer o nosso próprio pecado, nós conseguimos. Sem Deus nós não conseguimos ir além, sem Deus, mesmo não querendo pecar, nós pecamos. Sem Deus, mesmo não querendo errar, a gente vai errar. Então nós dependemos dessa graça de Deus. E é por isso que Jesus deixou aqui bem claro. Olha, venham até mim. Lá no versículo 28, venham até mim. Jesus se coloca aí como uma pessoa. Venha, você, venha até mim. Existe uma pessoa que te ouve. Existe uma pessoa que está aqui chamando. Então Jesus está trazendo para a sua própria pessoa, que essa é a função dele. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E então eu lhes darei descanso, descanso para a sua alma, descanso para o seu espírito. O que Jesus prometia aqui é dar um descanso para o nosso espírito. Não é um alívio, não é uma resolução de problema imediato como uma mágica, mas era um descanso da nossa alma e do nosso espírito. Porque se nós estamos com a nossa alma descansadas em Deus, nós conseguiremos ter sabedoria dada por Ele para resolver toda e qualquer circunstância que aparecer no nosso dia a dia. Nós conseguiremos romper todo e qualquer pecado, toda e qualquer dificuldade que ora vez, ou seja, todos os dias bate na nossa porta. Se nós vamos diante desse Jesus, que se compadece desses pequeninos, que nós possamos ser esses pequeninos, que nós possamos ir diante desse Deus e reconhecer, né, olhar para dentro de nós. Então, quando Jesus chama, Ele chama para a pessoalidade, Ele chama para essa questão de indivíduo, de conversar conosco. Se você tem um amigo espiritual, abra o seu coração, mesmo aquelas coisas mais difíceis dentro de você, porque a hora que você confessa, existe um agir milagroso de Deus na sua vida, porque aí o seu espírito, a sua alma encontra descanso, e isso é maravilhoso, queridos, porque até o salmista Davi disse que enquanto ele calava os pecados dele, era como se os ossos deles ficassem tão pesados que ele não conseguia caminhar, mas o dia que ele confessou ao Senhor, todos os seus medos foram embora e ele se sentiu leve. É isso que Jesus faz por nós. Ele perdoa os nossos pecados, Ele tem essa capacidade de perdoar todo e qualquer pecado, inclusive aquele que você acha que é imperdoável. O que nos atrapalha de confessar os nossos pecados? O nosso orgulho. O que nos atrapalha é que às vezes a gente acha que é superior, ou a gente acha que consegue pelas nossas próprias forças, inclusive através da religiosidade. Porque eu oro muito, porque eu busco, porque eu faço isso, porque eu tento cumprir os juízos, os princípios de Deus. Mas Jesus nos chama aqui para algo mais profundo, que é um descanso que vem através da graça. Que é um Jesus que oferece descanso, não selecionando que tipo de pessoas que Ele daria esse descanso espiritual, mas Ele sim fala, aqueles que vierem humildemente, eu darei descanso à alma deles, porque o destino da nossa alma é ter descanso em Deus. Todo ser humano tem um grande vazio dentro de si, que é do tamanho do nosso Deus. Você tem, eu tenho, então precisa ser preenchido por esse Deus, porque senão o desespero pode tomar conta, o desespero pode chegar na nossa porta e nós não vemos soluções. Quão difícil é quando uma pessoa perde o brilho da vida, perde a esperança. E esse descansar em Deus traz a esperança do nosso dia, traz a esperança de um amanhecer melhor, traz a esperança para lutar, inclusive dentro do problema, traz algo milagroso que vem das mãos de Deus para mim e para você. Não é mudando as circunstâncias, mas é nos dando força diante das circunstâncias, é nos fazendo ver além daquilo que nós conseguimos ver, humanamente que nós conseguimos ver, mas é descansando nas mãos desse Deus, que não é só Deus, mas é Pai também, e descansando a nossa alma nas mãos desse Jesus, que João diz, que amigo daria a vida pelo seu próprio amigo. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, deu a vida por mim e por você, e não só deu a vida, mas Ele continua dizendo
Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes, nós temos tão pouca misericórdia com o outro e conosco mesmo, mas Deus, através aqui da vida do seu Filho Jesus, oferece para nós. Diz que tem toda a paciência para lidar conosco. Diz que tem toda a humildade para lidar comigo e com você. E que essas características aqui que Ele quer nos ensinar a lidar com os problemas que nós temos, que é através da mansidão e da humildade, isso aliviará o nosso fardo, porque isso era Jesus. Jesus mostra aqui o que Ele era. E a exemplo do que Ele era, Ele quer nos ensinar não pela força da religião, não por aquilo que eu devo ou não devo fazer, mas por aquilo que eu creio em Deus. Eu creio em Deus e por isso eu tenho uma perspectiva de um amanhã melhor. E porque eu creio em Deus, eu sei que as minhas sobrecargas, elas sairão de mim, porque eu entreguei nas mãos desse Deus que dá alívio para minha alma. Eu entreguei todos os meus problemas, aquilo que eu não posso resolver nas mãos de Deus. E aquilo que são os meus fardos pessoais, que são as minhas responsabilidades, eu vou tomá-la para mim. E eu vou resolver da melhor forma, porque tem um Deus que está comigo, que não me faz ser irresponsável das decisões que eu preciso tomar todos os dias, mas me torna totalmente responsável pelas minhas atitudes, pelos fardos que eu e você conseguimos levar, por aquilo que depende de nós. E é interessante que como nós fazemos diante das circunstâncias de impedir que essas sobrecargas venham sobre a nossa vida a ponto de roubar a nossa fé e de nos sentirmos sobrecarregados a ponto de sermos destruídos. É preciso colocar aí, se preencher de coisas boas, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Jesus, e Ele já nos ensinou. Ele é manso e humilde. Tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que traz valor, tudo aquilo que traz dignidade, tudo aquilo que é honesto. Nós precisamos mapear a nossa mente, tudo aquilo que está alimentando o nosso coração na hora das nossas atitudes. Que tipo de sentimento eu estou alimentando? Porque uma coisa é, eu não posso impedir aquilo que o outro faz contra mim, mas eu posso administrar que tipo de sentimento que eu vou ter frente a essa pessoa. Se eu vou guardar uma amargura, eu já escolhi o fardo muito pesado, uma sobrecarga. Mas se mesmo diante do mal que me fizeram, se mesmo diante das circunstâncias ruins que estão, eu escolho que esse sentimento não deve fazer parte do meu coração, eu estou colocando ali um limite. Eu estou colocando ali um portão daquilo que deve entrar dentro do meu coração. Por quê? Por que eu devo fazer isso, queridos? Porque Jesus já deixou aqui. Porque Ele é humilde e manso de coração. E o fardo que Ele tem para nós é leve, é suave. E tudo aquilo que Ele tem reservado para mim e para você, através da sua palavra, é para nos ajudar a termos descanso na nossa alma. Se você tem dúvida acerca de alguma atitude que você tem que tomar, coloque-se diante de Deus. Antes de tomar uma decisão, pense, será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Será que Jesus agiria assim, da forma com que eu estou agindo? E o próprio Espírito Santo vai lhe trazer a memória, o próprio Espírito Santo vai lhe dar essa direção. Mas se diante dessas perguntas para você mesmo, você já se sentir ali condenado, você já sabe. Você vai fazer uma abertura apenas para que o mal entre dentro. Porque plantando, queridos, paz, nós semearemos justiça que vem das mãos de Deus. Às vezes o perder hoje não quer dizer que nós perdemos a batalha, não. Existe um Deus que vela pela nossa vida, mas existe um Deus que vela muito mais que pela nossa vida, Ele vela pela nossa alma. Porque aquilo que o corpo pode até matar, mas a alma não, queridos, ela é eterna. É isso que Deus deixou através da vida do seu Filho aqui. Aquilo que não se pode matar é a nossa alma, alimentada em Deus e descarregadas em Deus e não em outras pessoas. Não é outra pessoa que vai dar aquilo que você precisa, é somente esse Deus. Por isso que esse Jesus é a resposta. Por isso que esse Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Inclusive, se na sua caminhada houver alguma questão que você precisa confessar, faça urgentemente. Se for pedir perdão, faça urgentemente. Reconheça os seus erros, porque isso é digno diante de Deus. E assim, Deus nos ajuda nas nossas batalhas diárias e todo dia. As armas com que o mundo oferece, que nós devemos lutar uma guerra, não são as mesmas armas que Deus nos oferece. Olha aqui, nós lemos que Jesus era manso e humilde de coração. Era algo espontâneo, era algo que estava dentro dele.
Não é com guerra, não é com calúnia, não é com difamação, né? Não é com pecado que você vai ganhar a guerra. Então, examine a sua própria vida, examine o seu coração. Veja se as cargas e sobrecargas que você tem colocado sobre si não são coisas que tem que levar diante de Deus e orar. E veja aquilo que porventura você tem deixado, como os fardos que você tem que carregar e você não está sendo responsáveis com ele, terceirizando o seu problema, terceirizando as suas atitudes, falando, olha, eu agi assim porque a pessoa agiu assim. Não, queridos. O fato do outro agir errado não determina aquilo que nós devemos agir. Porque se nós agirmos conforme que o outro agir, já diz aquilo que está dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, nós não podemos jorrar águas amargas, mas águas doces. Então essa é a palavra de Deus que eu gostaria de deixar para você. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Coloque-se diante de Deus e ora a esse Deus. E eu gostaria de te convidar agora a abaixar a sua cabeça aí na sua casa e que nós pudéssemos falar e orar a esse Deus que se revela aos seus pequeninos. Pai querido e amado, te agradeço por este dia, te agradeço por esta mensagem e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, como esses pequeninos que a tua palavra que diz, chegar diante do Senhor, colocar o nosso coração, colocar aquilo que já é uma sobrecarga sobre nós, que nós não conseguimos levar, e que o Senhor o resolva da melhor forma. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes nós não conseguimos ir além, e é fruto do nosso pecado, de tristeza que às vezes nós colhemos, ou irresponsabilidades que nós deveríamos tomar. Então nos ajude, Senhor, nos ajude nessa caminhada, ajude cada um dos meus irmãos que estão nos vendo agora, que possamos, ó Deus, examinar as suas palavras e saber que a palavra de Deus para nós e a tua palavra é vida e traz vida para cada um de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que você possa continuar meditando nesse texto, porque com certeza esse Deus que se revela é o Deus que se revela a você e vai revelar a você de forma com que você entenda o que Deus quer falar com você. Porque Deus, Ele é humilde e manso de coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Uma boa noite. Vai passar, a palavra do Senhor ela não permanece fiel, mas tua verdade, oh Senhor, ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti.
mundo vai passar, vai passar. Mas a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se sou triste, minha fé está em ti. Tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aonde você estiver na sua casa, declare: Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Nesses momentos, Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, Senhor. Jesus, declare isso em todo meio de pandemia. Isso, declare essa verdade. Nós só temos o Senhor. Sim, Jesus, eu só tenho a ti. Aleluia, glória a Deus. Aonde você estiver, declare: Jesus, nós só temos o Senhor. Você que ouviu essa mensagem, obrigado, queridos, por ter estado conosco nesse momento. Que bom poder cultuar a Deus juntos. Sempre digo isso, que bom que nós temos aí esse meio, essa ferramenta que é a internet, que você assiste no seu celular, na sua TV, pelo Facebook ou pelo YouTube. Então você que foi abençoado por essa palavra, compartilhe com outras pessoas, compartilhe coisa boa, compartilhe com outras pessoas, porque a palavra de Deus é a única solução para cada um de nós. Então entre no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, entra lá no nosso canal, no YouTube, Igreja Batista da Paz de Barra Bonita, e se link lá. Se você gostou, coloque aí. Deus abençoe a sua vida e compartilhe. Nós estaremos reproduzindo todas as nossas mensagens através do Facebook, mas elas estarão gravadas somente através do YouTube. Então você pode, inclusive, rever novamente com a sua família ou com algumas outras pessoas. Deus abençoe você e muito obrigada.